Sr. Presidente, eu agradeço muito a possibilidade que me dão de fazer uma pergunta aos senhores conselheiros do Tribunal de Contas de Saúde. Eu devo uma explicação. Eu tive que me ausentar por uma questão que surgiu, que foi preciso resolver naqueles minutos e por isso não pude estar naquela altura, mas gostaria de saudar e agradecer a contribuição do Tribunal de Contas, mais uma vez, nesta relação de trabalho e institucional que existe com a Assembleia da República, muito frutuosa e muito constante. Gostava de agradecer, registámos, aliás, já tivemos em conta, até para o debate em plenário, tivemos em conta o parecer do Tribunal, que foi um instrumento e um elemento de trabalho e de reflexão muito importante. Não por razões de tempo, até porque já estamos na fase final da audição, e para abreviar, para não termos os nossos convidados mais à espera, não vos vou amassar, digamos, com a diferença, eu diria, de ponto de partida, em termos de análise sobre este universo da dita regulação, ou da regulação, inclusivamente naquilo que é uma ressalva que nós colocamos do ponto de vista conceptual da responsabilização política por decisões que são mais da esfera política do que, para simplificar, da esfera típica da justiça. Não sei se me faço entender. Ou seja, a irresponsabilidade jurídica, digamos assim, que cabe aos titulares dos órgãos judiciais, por exemplo, dificilmente é transponível para decisões que são eminentemente políticas na grande parte das ocasiões, do nosso ponto de vista, quando se trata das questões do preço da energia, das implicações para o funcionamento do mercado da energia ou do setor financeiro, etc, etc. É claro que a Constituição da República estabelece, eu diria, 3 vetores naquilo que nós estamos a discutir, e eu não vou aprofundar, mas a única vez que a palavra reguladora aparece na Constituição é no artigo que fala da ERC, curiosamente. Depois, como o Sr. Conselheiro citou muito bem, é no artigo 267, lá muito mais à frente, que diz da possibilidade da criação, em sede legislativa, de entidades administrativas independentes. E, portanto, estamos, digamos assim, em vetores diferentes e em patamares diferentes, até de opção do legislador constitucional. E o Banco de Portugal aparece como Banco Central. Nem sequer se refere à partida na dimensão constitucional do próprio conceito enquanto órgão, da dimensão de supervisão e de regulação. E, portanto, seria muito difícil, em particular com as opções de arquitetura, até do ponto de vista institucional e político, que o Governo coloca nesta proposta de lei, compatibilizar aqui a ERC. Eu só digo assim, só com uma lei completamente diferente desta que está aqui é que se podia incluir a ERC. Porque a ERC, nos termos da Constituição, tem uma filosofia de designação dos membros, dos titulares dos seus órgãos, de relação com o poder político. Eu posso estar enganado, pode-me estar a falhar, mas eu julgo que é a única entidade reguladora que estamos aqui a discutir, que funciona administrativamente junto à Assembleia da República e que é eleita no seu Conselho Regulador sem nenhuma intervenção do Governo. Nenhuma. É apenas um processo em sede parlamentar. E a lei que estamos aqui, a proposta de lei do Governo que estamos aqui a discutir não tem nada a ver com isto. É completamente diferente na opção conceptual e da arquitetura institucional e jurídica. E, portanto, tinha que ser outra lei. Ou então fazíamos dentro de uma lei quadro e uma lei específica para a ERC. E isso, não sei se é o que o Governo e a maioria estão a pensar fazer. Eu gostava só de perguntar aos senhores conselheiros um problema que tem com aquilo que referiu e que, digamos, foi um pouco mais longe até do que no texto do parecer, que tem a ver com esta questão dos vencimentos e com o problema do período dito de ajustamento, de intervenção, um memorando da Troika, que é aqui citado na produção de efeitos. O que é que acontece na leitura que os senhores fazem, do ponto de vista até, digamos, de produção de efeitos e destes normativos aplicados num determinado contexto, se, como infelizmente já se começa a dizer e a constar em termos de preparação do ambiente para a coisa, se aparecesse uma coisa chamada segundo resgate, como alguns falam. Se houvesse, ninguém quer, pelo menos ninguém diz que quer.
uma espécie de segundo resgate, que eu acho que era o segundo sequestro. Isto significava o quê? Que numa segunda circunstância tinha que se alterar esta lei, mas esta ressalva, ou esta norma travão, digamos assim, referindo-se à possibilidade ou até à probabilidade de aumentos de remuneração, pode-nos levar a concluir que a aplicação desta lei traduzir-se-ia ou traduzir-se-á num aumento significativo dos vencimentos dos titulares atuais? Eu, por falta de tempo, não consegui arranjar o tempo necessário para estudar quanto é que ganha cada titular destes órgãos, de cada entidade reguladora. Talvez conseguisse descobrir, talvez não. Mas não sei se seria aceitável o próprio cenário de um aumento significativo dos vencimentos por produção dos efeitos das normas desta lei. Faço-me entender, senhores conselheiros. Terminava com esta questão. Período de nojo. Dito período de nojo, vulgarmente dito período de nojo. O artigo 19º da Lei Quadro fala dos titulares dos órgãos das entidades reguladoras e do período de nojo de 2 anos, salvo erro. Ora, nesse período de 2 anos, se os ex-titulares não estiverem a trabalhar em lado nenhum que não vá colidir com as incompatibilidades desse período, se não trabalharem e se ficarem em casa, ganham metade do que estavam a ganhar na entidade reguladora. No artigo 32, número 6, o mesmo período de nojo é aplicado para trabalhadores com funções de direção equiparado, mas já não acontece essa compensação. O que é que os senhores acham que é a medida justa? É pagar no caso de não se trabalhar ou não o fazer, mas para todos? Não sei se me faz entender. Ou seja, à partida parece-me inadmissível que para administradores se pague para estarem em casa e para trabalhadores só se diga que não podem trabalhar ali. Mas eu acho bem o período de nojo. Agora, a questão é qual é a uniformidade de critérios. Um alto quadro, um quadro qualificado, com intervenção, se calhar até mais interveniente, desculpem o pleonasmo, num determinado setor, faz muito bem em depois não ir de uma porta para a outra, de regulador para regulado. Mas com que critérios é que se deve gerir este tipo de situações? E, finalmente, como é que os senhores consideram e que reflexão é que têm sobre o problema do contrato individual de trabalho num contexto de obrigações e deveres típicos e se calhar até particularmente exigentes, típicos das funções públicas? Porque aqui é Estado. E o problema é se nós estamos a colocar os trabalhadores destas entidades em contrato individual de trabalho, exigindo-lhes que atuem como Estado, que não são, salvo a devida imagem. E agradeço mais uma vez aos senhores conselheiros e aos senhores deputados.